Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo. A aula de hoje é para falar assunto sobre redação. Redigir redação. Existem vários tipos de adjetivos. Vários adjetivos. Né? E constantemente no nosso dia a dia, nós utilizamos bastante os adjetivos. Mas para uma prova de redação, prefira argumentação. Em vez de colocar vários adjetivos, eu sei que os adjetivos, eles ajudam muito a mostrar o nosso sentimento. Mas escolha argumentação. Porque a redação, ela realmente precisa que você vai ter lá o tema, o título, e você precisa argumentar em cima do tema, do título. Se você, no texto, colocar vários adjetivos, a banca examinadora vai entender que você não tem muita argumentação. Você talvez não saiba muito sobre o tema e você vai ficar prejudicado em relação ao tema. Redação. Todas as leituras que você já teve anteriormente, no que se refere dados, pesquisas, levantamentos, todo o conteúdo que você estudou a respeito do tema, você vai redigir essa redação. Você vai escrever o que realmente eles pedem. Você não deve fugir do tema. Porque se você foge do tema, a banca examinadora, ela vai se posicionar de forma negativa. Nesse caso para você, que vai fazer a prova, que vai redigir a redação. A coerência também é fundamental, a coerência, a coesão. Tem que ter coerência. Você não pode dizer, por exemplo, que você viu uma estatística e que uma formiga carrega um sofá, que uma formiga carrega, por exemplo, uma mesa ou carrega um quadro. Com certeza, se você for colocar esse tipo de informação na prova, com certeza você vai ser desclassificado. Você não vai conseguir a pontuação que você deseja. Então, a coerência, a coesão são fundamentais para você formar, construir o texto. Cada parágrafo tem que fazer sentido no que se refere ao tema. Cada parágrafo tem que ter uma ideia sobre o tema. O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo. Você vai amarrar do primeiro parágrafo para o segundo, vai amarrar com o terceiro. É como se fosse uma costura. E essa costura precisa ter lógica. Você vai ter que ter cuidado com as pontuações, com a regência. Todas essas informações são precisas na hora de fazer a prova, seja Enem ou alguma redação para concurso público. A argumentação
ele é muito importante, é essencial. É a argumentação que o advogado utiliza para defender os seus clientes. É a argumentação que uma mãe utiliza para convencer seu filho, para disponibilizar valores para os seus filhos. Uma pessoa de caráter, uma pessoa com preceito, uma pessoa que vai herdar a educação que sua mãe deu. Então é argumentação, tudo começa através da argumentação. Argumentação, se um advogado não tiver uma boa argumentação, ou fazer uma argumentação errada, porque também tem isso. Existe uma argumentação que é plausível e existe uma argumentação que não é plausível. Na hora da redação, é assim, você tem que fazer uma redação plausível, uma redação que seja coerente com o tema, com o título, com o que a banca pede. Então você observa que a argumentação, ela está no nosso dia a dia. Um advogado, por exemplo, se ele não fazer uma argumentação plausível, ele pode perder dinheiro. Um empresário também. A argumentação, ele vai fazer com que você consiga ter êxodo na prova. Claro que não é só argumentação, é todo um conjunto. As regras gramaticais que você precisa saber, porque senão desconta ponto na hora de redigir a redação, desconta. Mas a argumentação é muito importante. Você estudar principalmente livros de história. Você pode estudar, livro de história também é muito bom, ajuda no que se refere à argumentação. É importante ler muito, porque você não sabe qual é o tema que a banca examinadora vai propor. Pode ser um tema que você nunca leu, você nem sabia, e aí você vai ser pego desprevenido. Pode ser a banca examinadora, ela pode propor um determinado tema que de repente você nem sabia desse tema, nunca leu sobre o assunto, e você não vai saber o que colocar na prova, no papel. Você não vai saber qual é o conteúdo que você vai colocar. Porque se você não estudou antes nenhum outro tipo de livros, na hora de fazer a redação, vai ficar complicado. Então, se você pretende fazer um concurso público que exige redação, estude bastante sobre vários tipos de temas. Vários temas sobre economia, sobre política, sobre todo tipo de tema possível. Os acontecimentos do Brasil atualmente. Porque quando você faz esse procedimento, você vai para a prova, vai redigir a prova, a redação, você vai preparado. Você vai com base nos estudos. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!